Olá, estamos aqui novamente com aquelas nossas conversas com convidados especiais. Hoje eu tenho a alegria de estar aqui com o Sheikh Mahdi e muito obrigado por ter aceitado o convite. E nós vamos conversar sobre toda essa situação que está acontecendo e sobre o papel de liderança religiosa que o Sheikh Mahdi desempenha. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Passo a palavra para Tito, te apresenta e a gente vai começar a nossa conversa. Tudo bem? Bismillahirrahmanirrahim. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo. Pedimos a Deus que abençoa o profeta Muhammad e todos os grandes mensageiros de Deus que o antecederam. Tudo bem. Eu sou Sheikh Mahdi Elahi, né? Minha origem é iraquiana, mas eu deixei meu tempo de estudo lá no Irã. Na verdade, eu estava em Irã, Iraque, e Sim, depois de finalizar meus estudos, né, eu comecei a aprender língua espanhol e português, né? Há sim, mais ou menos 5 a 6 anos atrás, exatamente mais ou menos 6 anos, eu acho. 6 anos atrás, eu recebi um convite da comunidade muçulmana lá em Curitiba, né? Então, eu fui lá, fiquei 3 anos servindo a comunidade muçulmana lá na cidade de Curitiba. Se alguém viajar para lá, tem uma mesquita muito bonita, uma mesquita que se chama sim, uma Mesquita, comunidade grande, né? mais de 5 mil muçulmanos vivem na cidade de Curitiba. Olha, que Voltei, lindo. né, para completar meus estudos, né, na parte de mestrado, e Sim, depois fui enviado, na verdade, recebi mais um pedido de cuidar da comunidade, de uma parte da comunidade muçulmana aqui em São Paulo. Então, faz 3 anos que estou aqui em São Paulo, cuidando de sim, uma comunidade muçulmana. Eu sou agora diretor de um centro islâmico, que a gente se diz Centro Islâmico Imam Al-Mahdi, de diálogo no Brasil. Isso mesmo. sim. Tu é muito jovem, Mardi, bem Parece jovem. assim, parece, mas não sou. Eu tenho 35 anos. Jovem, é um menino. Deus te abençoe. Ah, que Obrigado. bacana, Mardi. Tão jovem já com uma história tão bonita. Me conta, como é que vocês, que é que eu acho que em São Paulo a comunidade muçulmana é bem grande também, como é que vocês estão recebendo toda essa carga de acontecimentos horríveis, na verdade, né? Não tem outra palavra para que estão vindo da, da Palestina e agora do Líbano e da Síria e logo, logo parece que do Irã também, né? Que todos parece que são alvos do nazi-sionismo. Como é que vocês estão vendo isso, Marzi? Como é que Sabe, vocês se sentem? o que molesta mais o coração de nós, o coração da comunidade muçulmana, eu acho que para todos os muçulmanos, nós não temos nenhum muçulmano que não importa, fala, olha, deixe matarem meus irmãos da fé lá na Palestina, no Líbano, eu não me importo, estou aqui envolvido do meu trabalho. Não, ninguém. O islamismo não nos ensina assim. O profeta tem uma palavra que seria uma palavra principal para como cuidar a comunidade muçulmana. Ele fala: quem amanhecer e não pensar na comunidade, no bem da comunidade muçulmana, não é mais muçulmano. Olha que profundo. Que bonito. Quem amanhecer, quem acordar, simplesmente acordar pelo dia, né? Pela manhã acorda, começa a trabalhar, mas não pensa nos problemas, como resolver, né? Como unir essa comunidade muçulmana, essa nação muçulmana. Esta pessoa não merece ser chamada de muçulmana, né? Isso é uma regra que o profeta deixa para nós. Então, sendo muçulmano tem que importar. Sendo muçulmano não pode negligenciar, né? Tem que bater seu coração pelas crianças da Gaza, pelas crianças, pelas famílias, né? Pelos é, tantas pessoas que perderam suas vidas nessa batalha injusta, né? Nessa guerra injusta, É, cruel, brutal, sim. infelizmente.
Tudo bem. Então, isso é uma regra que a religião islâmica nos ensina, tá? Sim. Mas o que deixa mais triste essa história seria a questão do preconceito. Sim. Ainda hoje, tem pessoas, infelizmente, tem brasileiros, infelizmente, cegamente, atenção, cegamente, Sim. com tanta ignorância, depois de ter tanta barbaridade, depois de ter tanta violência, depois de ter tanto, olha, um massacre, de verdade, um massacre, uma limpeza étnica. Ainda depois de Genocídio. tanta tragédia, apoia o Israel. Eu não entendo isso. Também não entendo. Eu não entendo isso. É muito difícil colocar na cabeça dessas pessoas que, olha, o povo escolhido, eleito de Deus, o povo de Israel, os filhos de Jacó, são totalmente diferentes com aquilo que nós conhecemos hoje na Palestina. Eles não têm nada a ver. Eles nem seguem os seus princípios. Não. Eles nem seguem os princípios da religião deles, né? Como eles merecem ser chamados de povo eleito? Eu entendo isso. Eu também não entendo. Eu Olha, acho aqui que veja o caminho da água. Olha, controla a água da Gaza, a luz da Gaza. Gaza, antes de 7 de outubro, hoje em dia, se fala, olha, tudo começou pelo 7 de outubro. não. Não. Antes de 7 de outubro, hoje ainda, o povo de Gaza não tinha direito de produzir, de como fala, estabelecer uma fábrica de fazer chocolate. Que interessante. Meu Deus. Não podiam plantar também algumas Não coisas? pode plantar, não Uhum. olha, para viajar, a viagem é um direito de qualquer um de nós. Eu quero Uhum. viajar, visitar meus familiares. Você pergunta de uma família palestina que vive na faixa de Gaza. Meu Deus, um monte de coisas para uma viagem simples, para visitar uma família que está na norte. Quase impossível. Viajar para a Europa, voltar, é muito difícil. Olha, um país está cercado. Sim. O que é mais triste seria isso. Uma pessoa dentro do seu país está cercada, Sim. Está bloqueado, presa, é. está preso. É Muitos verdade. dizem que é um campo de concentração a céu aberto, né? Isso, Gaza se isso, transformou num campo de concentração a céu de aberto. verdade. É uma prisão, uma grande prisão. Olha, sempre eu falo para meus amigos, imagine você coloca 2 milhões de população em um bairro de São Paulo. Né? Sim. Num Você espaço verifica, de terra pequeno também, né? muito pequeno, faixa de Gaza é muito pequeno, muito pequeno. População tão, sabe, não tem acesso à água potável, não tem hospital bem, não tem acesso à universidade, não tem nada. É. Chega a um certo momento que não aguenta mais. Né? 7 de outubro era simplesmente um grito da opressão, grito Exatamente. da violência, grito de pressão, grito. Bem como aquela panela de pressão, Quando você coloca explode. bastante água, vai explodir. Vai explodir. O que deixa Exatamente. mais triste para nós muçulmanos seria essa ignorância. Juro por Deus, para eu, Sheikh Mahdi, como líder religioso muçulmano aqui no Brasil, morrer tanta pessoa na Palestina, meus irmãos na Palestina, meus irmãos no Líbano, não é tão triste em comparação desse preconceito, em comparação dessa ignorância, né? Sim. É a campanha de propaganda que foi feita desde sempre, associando os palestinos a terrorismo. Isso é uma coisa muito monstruosa, sabe? Muito, muito, muito. E é uma propaganda pesada, uma propaganda assim de ódio mesmo. E agora, não sei se tu percebeu, Mardi, que a religião neopentecostal abraçou o sionismo assim de uma forma. Eu não consigo entender, eu não consigo entender. Aqui no Brasil é muito claro isso, muito claro, como a gente vê pessoas neopentecostais com bandeirinha de Israel, sabe?
não sei, você escutou essa história ou não? É um dos, eu esqueci, eu não sei o nome daquele pastor da igreja evangélica. Ele viajou para Jerusalém, né? Sim, Próximo do Muro de Lamentação, onde se encontra um monte de judeus, todo dia, a todo momento. sim. Ele abriu uma Bíblia, né, a parte do Novo Testamento, onde se fala mais sobre Jesus. Ele Uhum. começou a pregar. Ele achou que, olha, eu estou na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Ele Sim. começou a pregar, cuspiram. Os judeus Ih, cuspiram nele. devem ter Mandaram batido ele mesmo. embora, expulsaram ele. Uhum. É Então, incrível. não é, Eles não acordam. olha, é tanta ignorância que eu não entendo. Os judeus, olha, nós muçulmanos não temos nenhum preconceito sobre o povo cristão, nem com os judeus. Nós sempre falamos, o Sim. judaísmo não tem nada a ver com o sionismo. São Sim, sim, a gente tem que ter esse duas cuidado. histórias, Uhum. duas histórias totalmente separadas, Sim. totalmente diferentes. Um, Muitos judeus muito estão interessante, sofrendo lá também. olha, um condena outro. Tem tantos judeus tradicionais como fala, que estão vivendo na Europa, no Irã tem uma comunidade muito grande dos judeus, não sei, na África, nos Estados Unidos, que eles condenam esse Estado. Sim, sim, Eles consideram esse governo uma vergonha para o judaísmo, né? Então, isso é muito, tem que ser muito claro. O judaísmo não tem nada a ver com o sionismo, mesmo que as propagandas, os veículos da propaganda sim, do mundo ocidental sempre tentar, entre aspas, colocar isso na cabeça das pessoas. Olha, muçulmanos, católicos, não sei, um monte de pessoas são antissemistas. Isso é grande mentira. A primeira mentira, grande mentira dele seria isso. Isso é sim. grande mentira. É a Não, grande mentira da propaganda sionista. você estuda a história da Palestina, minha querida, estuda a história da Palestina 80 anos atrás, 75 anos atrás, é um país chamado Palestina. País, tinha hino nacional, tinha tudo, Lindo. tinha, Eu tinha vi tudo, tinha na tudo. internet, eu vejo fotos lindas de como É um aquele país, como qualquer um país, como qualquer um país país no lindo. Oriente Médio. Naquele país chamado Palestina, muçulmanos iam para as mesquitas, cristãos iam para igrejas, judeus iam para sinagogas. Sim, O templo de Jerusalém era sagrado para todas as religiões, que né? bonito que era. Mas hoje, como são tratados os próprios cristãos? Os próprios cristãos, como são tratados? Sim, cospem neles, batem neles. Não É uma somente coisa isso. doida. Não, querida, não somente isso. Vocês, por exemplo, eu quero que minha querida e também seus amigos, aqueles que te seguem no YouTube, olhem para essa visão. Sim, Vocês precisam estudar um pouquinho quantas igrejas, depois de aparecimento desse governo falso, desse governo sionista, foram destruídas. muito. Quantas igrejas antigas. Uhum, sim. A gente não Templos. pode esquecer, a gente não pode esquecer, isso é muito importante, porque meu foco seria o cristianismo, essa cristandade, esses costumes, essas culturas. Porque, Sim, meu querido brasileiro, meu querido cristão brasileiro, você tem que entender o berço da sua religião, a origem da sua religião está na Palestina, no Belém. Jesus foi um palestino, né? Isso, Uhum. isso. O cristianismo nasceu lá, né? Então, quando estamos falando sobre a destruição das igrejas, né? A monte da comunidade cristã, não, olha, oh, eles são maronitas, eles são católicos. Não, eles são seus irmãos cristãos, mesmo que não são evangélicos. São seus irmãos. Eles amam Jesus como você ama. Eles consideram Jesus uma pessoa tão destacada no cristianismo como você considera. Então, você não pode esquecê-lo. Pelo menos estuda a sua religião. Pelo menos estuda a origem da sua religião, né? Então, Exatamente. isso, Não, como eu falei, o que deixa mais triste para nós muçulmanos é essa ignorância. a ignorância é uma tristeza.
Mártir. Isso é É difícil. uma tristeza, porque a ignorância mata. A ignorância, ela arranja uma desculpa para que um genocídio aconteça. E as pessoas caem nessas mentiras pela ignorância, porque De não alguma conhecem. forma, olha, esse tipo de pensamento, eu acho, de alguma forma está dando apoio para esse Estado, Sim, esse falso Estado. sim, Olha, ele, sabe, esse movimento sionismo, esse governo sionista, está muito contente com esse tipo de pessoas. Olha, ele fala, olha, eu estou aqui no Oriente Médio, faço o que eu quiser, simplesmente eu faço o que eu quiser. Mais de 300 jornalistas foram massacrados, 300. é muita coisa. Quantas bases do ONU foram destruídas? Quantos hospitais? Sim. Campo de Universidades. futebol, campo de futebol para, sabe, crianças, adolescentes, para famílias passarem fim de semana fazendo piquenique. Olha, foram destruídos esse tipo de local. Não estamos falando sobre os prédios, sobre bases militares, não. Escolas, hospitais, universidades, Maternidade. esses locais são destruídos. Estamos falando sobre esse tipo de barbaridade, né? Estamos falando sobre esse tipo de violência, né? Então, é, 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 Tu sabe, Mardi, que uma das coisas que mais impressiona, e isso eu já conversei com várias pessoas, todos acham a mesma coisa. Perdão. É a fé, a força espiritual dos palestinos e do povo libanês também. É incrível a força espiritual dessas pessoas, que eles estão sendo mortos, estão sendo destruídos, e ainda quando alguém grava algum vídeo, eles ainda conseguem passar lembram de experiência. Deus, Hã? falam Alhamdulillah, louvado seja Deus, agradeço a Deus. Olha, isso é se fala sobre, mostra a profundeza da fé, É a muito. grandeza da fé. Aqui vale a gente destacar, hoje comecei a pensar nisso. Alguém que ganha cidadania por ser judeu, né? Vários tipos, eles são Ashkenazi, Sefaradi, tem vários tipos. Mas Sim. qualquer um que ganha a cidadania de Israel, ele tem o quê? Acesso ilimitado, por exemplo, tem convênio gratuito, hospital gratuito, Uhum. sei, Sim. tem direito de estudar nas melhores escolas, universidades, tem tudo gratuito. Então, parece o povo de Israel hoje está experimentando uma vida de extrema conforto, né? Uma vida em conforto muito, como eu falo, muito extremo, no máximo que nós podemos acreditar, no máximo que nós podemos imaginar. Não tem como a gente comparar a vida de um brasileiro e a vida Sim. de um sionista no Israel. Tudo bem. Sim. Nós temos, por outro lado, a vida dos palestinos na faixa de Gaza. Meu Deus. Por isso, olha, por isso que cresce, por isso que cresce o árvore da resistência, o árvore da firmeza. Eles passaram a vida toda, uma geração passou, uma geração grande, 75 anos, não é pouca coisa. 75 anos, eles estão lutando, eles estão em guerra, eles estão em batalha. Sendo Né? massacrados, né? Sendo. Estão sendo massacrados, perdendo seus familiares, seus amigos, um monte de pessoas que perderam durante esses anos, 7 décadas, né? Então, quando nós comparamos a resistência, a firmeza deles, é impossível a gente comparar um palestino com até mesmo os soldados, que já é Uhum. treinado, não é comparado, Sim. não é comparado. É, o povo palestino foi forjado Ele numa foi luta por obrigado de sobrevivência. resistir. É, O povo palestino foi obrigado de resistir.
Ele não tem mais opção. Ou você existe, ou morre. Não tem Sim, terceira opção. Então, não tem opção. Exatamente. é, nós não tem muita coisa que nós não a gente tem que viver aquela situação. Estamos aqui em São Paulo, a senhora não sei onde, qual cidade a Eu, senhora no Rio está. Grande do Sul. Rio Grande Rio do Sul. Grande do Sul, temos uma vida tranquila, a gente sai pela manhã para trabalho, olha, no fim da tarde você vai fazer um café com pão. Essa vida tranquila dos brasileiros. A gente não entende, né? É, A gente não entende como é a vida na faixa de Gaza, como é a vida no sul do Líbano. E também precisamos falar sobre o sul do Líbano, né? Que felizmente tem, sabe, tantas famílias. Minha querida, uma família que chegou, a gente tem um grupo aqui em São Paulo que vamos receber, e a gente vai receber essas pessoas que vêm de avião brasileiro, né? sim. A gente Que precisa vieram do também Líbano. Uhum. agradecer ao presidente Lula, Deus Sim, abençoe a família dele, protege ele. A gente está muito feliz, né? sim. De ter feito isso, né, a favor do povo querido libanês. Pessoas voltam para o Brasil, na verdade, eles viajam para o Brasil. Eles falam: olha, perdemos tudo. Meu Deus. A gente vai começar aqui no Brasil do zero. Sim, Tem saíram com a roupa do pessoas povo. que É. vem com uma mala. Olha, vem ele conseguiu só fazer sua mala e voltar. Tudo bem. Imagina você. Tem- Vamos, os irmãos que estão nos assistindo, imagina assim. Eu não quero que isso aconteça, que não aconteça em nenhum país. Vamos supor, só na imaginação, que não aconteça. Aconteça a mesma coisa no Brasil, você tem que mudar para, não sei, Europa, para a África. Não Tem com seu tempo de fazer dinheiro, uma com mala. uma mala pequena. Botar a tua vida toda dentro de uma mala. E É muito. ainda perdeu os seus amigos, perdeu os seus familiares, perdeu o seu prédio, perdeu o seu carro, perdeu tudo. Você começa do zero. E assim a gente entende a situação deles. É, nossa. É muito. Eu não gostaria de estar viva para ver isso que está acontecendo, sabe, Ah, Mardi? Eu não queria estar presenciando isso, sabe? E muitas das pessoas dessa nossa comunidade aqui pensam assim também, e se sentem impotentes. A gente não, o que que a gente pode fazer, sabe? A gente não sabe mais o que fazer. Por isso que eu tô tentando trazer pessoas aqui para a gente conversar a respeito, abrir esse espaço, entende? Para tentar minimizar esse fator ignorância, desinformação, né? Que é o que faz as pessoas entenderem errado, fazem as pessoas criar preconceito e tudo mais, né? O teu trabalho agora, o trabalho espiritual, deve estar sendo muito grande, né, Mardi? Porque vocês estão lidando é, com dor mesmo, né? Com é uma coisa sofrimento. deixa eu falar uma coisa muito, muito, não sei, triste, né? Temos muitos amigos libaneses aqui em São Paulo. Às vezes que Minha avó era sírio-libanesa. é, Sim, é, minha avó paterna. Sim. Por sim. isso eu sinto Às muito vezes eu também essa. abro o meu WhatsApp, às vezes não abro o meu WhatsApp, tem Ah, story, né? Tem a story da pessoa que sim. colocou uma coisa no seu story. Geralmente são as fotos dos mártires. Ah, Escrevo, oh, meu querido primo, não sei, minha querida prima, meu querido pai. Olha, todo dia estamos recebendo essas notícias. Todo dia. oh, é. Tu tem que Olha, ser forte, tu tem que ter muita força. claro, é uma força para todas as famílias libanesas que estão aqui em São Paulo. E sempre a gente está dando essa força, esse apoio, mas, sabe, essa dor é uma dor intensa, a dor de perder um dos seus membros da família. Ainda é muito triste que a maioria deles são jovens, né? Isso
é muito triste. Alguém que você cresceu com ele, sabe, Sim, durante toda a sua adolescência, durante toda a sua, sabe, infância, sua juventude, recebe uma mensagem lá no Líbano, ele morreu. Hoje ele morreu, acabou. Olha, essa dor é muito triste, é muito intensa, é infelizmente. muito triste mesmo. E a gente, eu até vou usar uma palavra, espero que vocês me compreendam. É um pouco revoltante também, porque, Sim. porque a gente pensa assim, como é que no século XXI isso ainda está acontecendo? Deixa-me, Bandera, deixa-me Deixa-me falar uma coisa, talvez é muito. Vou responder essa pergunta, mas dessa forma que eu estudei a escatologia islâmica, ou seja, o estudo que é voltado para os acontecimentos do fim dos tempos, né? No Islã, Sim. nós muçulmanos temos uma ideia muito interessante, muito linda, né? Uma ideia que eu acho uma ideia mais como nós podemos expressar? Uma ideia mais abrangente Uhum. que outras religiões. Por que Sim. abrangente? A ideia que o islamismo tem fala sobre o judaísmo, fala sobre o fim do judaísmo, ou seja, o futuro do judaísmo, fala sobre o futuro do cristianismo, né? Uhum. O que acontece no fim dos tempos? O que nós esperamos, né? Temos alguns versículos do Alcorão Sagrado e diversas narrativas islâmicas que fala, no fim dos tempos, um grupo dos judeus, sabe, claro, os judeus radicais, nem todos, Uhum. vão criar um grande problema. Onde? No Oriente Médio. Bom, É muito é o interessante. que temos hoje. Isso. É. É muito interessante. Temos algumas coisas que fala, chegará um momento que os judeus e os cristãos vão se aproximar. Essa profecia também foi realizada, né? Quem acreditava que os cristãos e os judeus que se matavam durante muitos Sim, séculos, os agora são neopentecostais amigos, agora com a bandeirinha de Israel. são de mãos dados, né? O cristão abraça o judeu mesmo que o judeu não nem reconheça Jesus, né? Exatamente. Mesmo que aquele judeu, aquele sionista reconheça Jesus como, astaghfirullah, que Deus me perdoa, homem mentiroso, coisas pesadas que falam sobre Santa Maria, sobre Jesus Cristo, né? Então, Sim. essa profecia fala o quê? No fim dos tempos, isso vai acontecer. Mas Deus vai fazer o quê? Deus está do lado do bem, Sim. né? Ele tem grupos, ele tem pessoas que vão esse trecho é muito interessante, vão libertar o Jerusalém. Oh, A libertação do que- Jerusalém se encontra nas narrativas islâmicas que acontece no fim dos tempos, né? sim. Onde onde quando é libertado, né? Muito interessante, temos na história que fala o quê? É libertado essa região. Jesus Cristo, nesse processo de libertação, desce do céu, porque na nossa crença, nós muçulmanos acreditamos que Jesus não morreu, nem foi crucificado. Antes de toda essa história que os cristãos contam para nós muçulmanos, Deus salvou Jesus Cristo, salvaguardou ele, ou seja, Deus fez ele ascender, Deus fez ele subir para céu, né? Ascendeu ele para céu. Então Deus guardou Jesus, né? Claro, Uhum. não como seu filho. Nós não temos esse conceito de Jesus filho de Deus. Ninguém merece ser filho de Deus, nem Deus não nem precisa de filho, né, para realizar algo, sendo que ele é o Todo-Poderoso, né? Então, no fim dos tempos, nós temos a revelação de Jesus, a Uhum. segunda revelação de Jesus Cristo, que acontece onde? No Jerusalém, no Templo de Jerusalém. Ele vai cuidar da sua comunidade, né? Vai levar eles sob a bandeira
isso é muito interessante, do puro monoteísmo, né? Ele condena qualquer um que o considera como alguém que faz parte da divindade, né? Isso nós Uhum. temos na nossa profecia, né? Sim. Então, o que acontece no fim, nós temos uma outra pessoa que é muito importante para nós, seria o último sucessor do profeta Muhammad, é uma pessoa chamada Imam al-Mahdi, né? Sim. Ele ele vai surgir onde? Na cidade de Meca, na Arábia, né? Ao lado daquele cubo preto, né? Kaaba, aquela casa sagrada, muito Sim. sagrada, santíssima, né? Para os muçulmanos. Jesus, Imam al-Mahdi, eles vão liderar, eles vão cuidar de uma comunidade, de um exército, de uma tropa. Contra Que quem? bonito, que bonito. Contra uma personagem, uma pessoa chamada Dajjal. Hum, Muito interessante. Esse Dajjal é uma pessoa, é uma pessoa que se apresenta como Messias, hum. Seria né? Se um apresenta anti, como um Messias. anti-messias, uma É, pessoa. o anticristo, né? Que os Uhum. cristãos, cristãos falam, anticristo. Ele se apresenta para seu povo. É muito interessante nessas narrativas que fala Sim, uma grande parte da humanidade naquela época, no fim dos tempos, vai seguir ele. Vai acreditar nele, né? sim. E Então, nós já temos ele, alguns aí, né? Candidatos. então, ele vai semear uma grande corrupção, ele vai semear uma grande corrupção, só que está em luta, acontece uma batalha entre ele e Jesus, Imam al-Mahdi, o verdadeiro Jesus que nós reconhecemos, que vai surgir no fim dos tempos. Sim, Finalmente, o bem, os soldados do bem, o exército do bem vai vencer. E o governo, ou seja, o mundo todo vai ser liderado por os justos, que por maravilha. os governadores justos, onde não há opressão, onde não há violência, onde os direitos humanos não é mais, como fala, pisado, não, todo mundo vai viver com muita honra, com muita dignidade. Isso é que nós temos nas nossas referências islâmicas sobre o fim dos tempos. Então, nós esperamos tudo isso que acontece, esse massacre, toda essa Talvez. barbaridade que Uhum. acontece, não muda nosso objetivo. Nosso objetivo seria essa esperança. Nós temos certeza absoluta. Estamos convictos de que essa profecia vai ser realizada. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. Deus falou no Alcorão Sagrado. Nós prescrevemos como foi escrito. Nós prescrevemos nos Salmos de Davi, né? Bem como no Alcorão Sagrado, que a terra vai ser uma herança, né? Dos justos, né? Os justos vão governar. A terra vai ser governado, né? Vai ser governada, desculpe, pelos justos. Isso é uma grande esperança que nós temos. Chegará um momento que não há mais maldade, não há mais opressão, não há mais violência, não há mais barba, não há mais nada de mal. Tudo de bom. Tudo é de bom. Mardi, falta um minutinho para o nosso, porque o meu Zoom é gratuito, então eu só ganho 30 minutos. Tudo bem, sem problema. Eu não pago o meu Zoom, ele é gratuito. Mas olha, eu adorei essa nossa conversa. Eu te agradeço de coração. Eu acho que tu falou tudo que pode ser para amenizar um pouco esse sofrimento das pessoas que estão assistindo. Eu te É, agradeço muito e te entrego pensamos. agora esse último minuto para tu fazer o teu Sim, não, fechamento. não, 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 só queria fazer uma oração para a alma dos nossos mártires, né? Nós Isso. consideramos eles como mártires. No Islã, nós não temos a morte, nós temos o martírio. O que é martírio? Ou aquele que está na guerra. Na Tu acha que tu guerra. consegue em um minuto ou eu te mando um outro Não, link? não, 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 tá bom. No Islã, nós temos uma sabedoria, né? Uma lição muito grande no Alcorão Sagrado.
aquele que está em luta contra os inimigos de Deus, ou vai ter vitória, ou vai se encontrar diante de Deus como um mártir. Então, nós, de alguma forma, estamos felizes. Eles, eles viveram em paz, eles vão descansar em paz, eles vão se encontrar diante de Deus como um dos mártires. Temos uma palavra do profeta que diz: quando derrame uma gota, a primeira gota de um mártir, Deus já perdoa todos os seus pecados e se encontra com Deus com o coração purificado. Então, isso é uma grande alegria para os nossos mártires, mas o que deixa nosso coração tão triste, nós somente podemos fazer oração para eles. Eu Sim, quero finalizar essa minha ação, né? sim, ótimo. Para finalizar, eu gostaria de somente fazer uma coisa que a gente faz sempre, segundo nossa tradição, que seria a recitação de um dos capítulos muito abençoados do Alcorão Sagrado para a alma dos nossos mártires, né? Então, vou ler, vou deixar a tradução, que porque tenho aqui o Alcorão Sagrado em língua portuguesa. Sim, Seria muito interessante vocês e eu vou me lerem essa concentrar parte, aqui na tua oração. entenderem essa parte. Tudo bem. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات بحق محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Olha, a tradução seria isso: em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do universo, o clemente, o misericordioso, soberano do dia do juízo final. Ó Deus, só a Ti adoramos e só a Ti imploramos ajuda. Guia-nos à senda reta, a senda dos que agraciaste, não a dos abominados, nem a dos extraviados, né? E depois eu falei que a paz de Deus esteja com o profeta e sua família, que Deus perdoa os pecados de todos os muçulmanos e as muçulmanas, que Deus perdoa as faltas de todos os crentes e todas as crentes, né? Os vivos e os mortos entre eles. Tudo bem, essa oração que sempre a gente faz para a alma dos Que bonito. nossos O bonito é que mártires. ela é cantada, ela é recitada num canto. Muito lindo. Sim, é uma recitação do Alcorão. É bom a gente fazer, podemos fazer outras, não sei, lives ou gravações que tem, sabe, a religião islâmica Sim, tem, sabe, diversos aspectos que nós podemos falar, por exemplo, sobre o Alcorão Sagrado. sim. Sabe, os ensinamentos do profeta, por exemplo, os ensinamentos do profeta sobre os direitos dos animais, sobre meio ambiente, assuntos que não são somente religiosos, assuntos Aham, sim, sim. que envolvem questões sociais, envolvem questões do meio ambiente, também se encontram no Alcorão Sagrado, também sabe, nos ensinamentos islâmicos. Então, no fim, eu agradeço muito, Eu que fiquei muito Deus contente, muito feliz abençoe com a tua visita sua aqui família, na nossa comunidade. Que tudo bom, bem. que bom que tu te sentiu acolhido também. Muito, Graças muito a Deus. obrigado. Essa oração acho que tocou o coração de todo mundo. E nós vamos nos unir numa grande corrente de fé, de esperança, não é? Que eu acho que esse deve ser o caminho. Fica bem, Inshallah. um bom trabalho para ti e a gente se encontra. De repente, tu vem numa próxima oportunidade ainda, quem sabe para a gente comemorar, né, o fim de tudo isso. Se Deus quiser. Se Deus. Um grande abraço para ti. Tudo de Salam bom. alaikum. Uma boa noite. Boa noite.